Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, passando por aqui para começar mais um vídeo aqui no meu canal Maquia e Fala. E hoje eu gostaria de falar sobre algo muito especial, inclusive essa sexta agora, dia 9, eu vou fazer 28 anos. Eu gostaria de trazer um pouco aqui para você, um pouco da minha vida, e o meu canal ele fala sobre isso. Meu canal nada mais, nada menos é sobre a área do desenvolvimento humano, mas também as minhas experiências de vida e um pouco de tudo que eu tenho vivido. Todas as quintas tem vídeo novo por aqui e sinta-se desde já muito bem-vindo aqui no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Já preparei a pele já. Geralmente eu costumo lavar com gel de limpeza no início da manhã. Logo em seguida eu passo esse sérum, né, vitamina C, vitamina E da Mary Kay. É um sérum, ele é praticamente, é quase um hidratante, mas não chega a ser um hidratante, porque como a minha pele é muito oleosa, durante o dia eu não consigo passar hidratante no meu rosto. Não sei se mais alguém é assim também, né, gente? Mas o meu rosto é muito oleoso. O gel de limpeza é próprio para pele oleosa. E aí, logo em seguida, eu venho com esse sérum, que pro dia ele fica bem leve no meu rosto. E, claro, o protetor solar. Eu gosto de usar esse daqui. É o La Roche, fator 50. Passo ele no rosto todo, passo nas orelhas também. Muita gente que não passa protetor na orelha, vão passar na orelha também, gente, que aqui também tem pele, né? Passo toda nessa região e pronto, a pele está pronta. Ah, não, gente, peraí, esqueci de mais um. Aqui, Serum Prime Anti-Oleosidade. Eu gosto de usar esse daqui da Max Love mesmo, né? É bem baratinho, dá pra comprar ele. E aí, coloquei, tá aqui, a pele está prontíssima para se preparar a make. Tem muita gente que pensa que pra você se maquiar, você simplesmente só tem que ir tacando a base e pronto. Não, gente, a gente tem que preparar a pele. Ainda mais eu que fico o dia todo com a maquiagem. Minha maquiagem hoje, ela tem que durar até as 10 da noite. Então, todo esse processo aqui que eu vou passando aos poucos as dicas para vocês, faz a maquiagem durar bastante. Já fiz curso na área e já me maquio há alguns anos, então tem algumas coisas que a gente testa aqui, testa ali, e aos poucos na vivência a gente vai sabendo, né, o que de fato dá para trazer para nossa pele, porque o seu rosto, cada rosto é um rosto, cada pele é uma pele. Então, o que às vezes dá certo para mim, não dá certo para você, mas se você tem a pele oleosa e realmente quer que a sua make dure bastante, vamos falar também sobre um pouquinho disso aqui hoje. Geralmente eu começo, né, os conteúdos por aqui. Hoje eu passo geralmente a maquiagem com a esponjinha. Hoje eu vou usar um pincel. Poder ver como que fica o acabamento dessa base com o pincel. Então vamos lá, minha gente. Eu vou fazer 28 anos. Pois é. E ontem eu fiz até uma enquete no Instagram, perguntando que idade as pessoas davam pra mim, né? E eu, desde quando eu era mais nova, eu me lembro que quando eu tinha meus 12 para 13 anos, as pessoas sempre achavam que eu tinha 15. E aí eu fiz 15 e as pessoas achavam que eu tinha 18. Mas alguém já passou isso por aí? Gente, as pessoas nunca me deram uma idade mais nova. As pessoas sempre me deram uma idade, né? Ah, Rebeca, eu achei que você tinha, né? Sempre me deram 3 a 5 anos a mais. E quando eu era mais nova, eu ficava bem chateada com isso. Eu, puxa vida, então eu tenho cara de velha, né? Como assim eu tenho cara de velha? E as pessoas, não, não é que você tem cara de velha, não. Ah, gente, peraí. Esqueci de passar um lip balm. Gosto de usar, ainda mais nesse período seco que tá aqui com o Cuiabá. É bom passar um pouco. Pronto, lip balm passado. Agora vamos continuar com a base. Eu gosto de usar muito esse da Mary Kay, At Play. Mas hora ou outra eu uso também um que fica na minha bolsa, que eu comprei em farmácia mesmo. O importante é os lábios estarem hidratados antes de passar a base por cima. E por que passar a base por cima, Rebeca? Você vai passar o batom depois. E aí, se você deixar a cor da boca natural e passar o batom em cima, não vai dar a cor real que o batom tem que dar. Então, se você quer que o batom realce na cor que ele realmente tem que realçar, passe sempre uma base na sua boca para neutralizar ali a cor. E quando o batom passar em cima, realmente ficar a cor que você deseja que seu batom tá ali, né, oferecendo. Então, gente, por muita gente ter sempre me dado mais de idade, quando eu era mais nova eu me chateava muito com isso. Só que hoje eu vejo isso como algo honroso, né? E geralmente as pessoas justificavam, não, Rebeca, é porque você tem um jeito diferente de conversar, você, pra sua idade, você é muito madura. E aí, só que eu não queria saber de ser madura, né? Por mais que eu fosse e aparentasse ser mais madura, mas muitas das vezes isso foi ruim para mim, eu, Rebeca. Porque eu via isso como um problema. Eu, poxa vida, então as pessoas não me veem como alguém mais nova. E muitas das vezes eu tive atitudes imaturas, das quais eu queria, né, mostrar ali nas atitudes que eu era mais nova.
Gente, eu tenho que passar mais base aqui. Com a esponjinha, só essa quantia de base era o suficiente. Agora, com o pincel, não. Tem que passar mais um pouco aqui. Outra ilusão também. As pessoas pensam que você passa pouca base, é questão que vai fazer durá-la bastante, né? Não, gente. Dependendo de como, se é com pincel que você passa, com pincel, geralmente a gente tem que passar um pouco mais de produto. E esse dilema de, eu pareço ser mais velha e tudo mais, eu fui deturpando a minha identidade. Então, muitas das vezes, eu quis e agir de uma forma imatura com coisas que não tinham nada a ver com a minha identidade e agir daquele formato. Mas porque eu queria me permitir ser mais nova. Eu queria que as pessoas me olhassem também como uma adolescente, também como uma jovem. Quantas das vezes em rodas de amigos, né? Me lembro que a época que eu entrei na faculdade, hora ou outra agiam com imaturidade, agiam, né, totalmente sem nenhuma sabedoria. E eu pensava, meu Deus, por que eu também não consigo agir assim? E eu comecei a achar que tinha algo de errado com o meu jeito. Pensa, achava que tinha algo de errado comigo. E eu sei que esse vídeo vai falar pelo menos com uma pessoa, a mim já vai estar válido. Então, ao longo da vida, eu me tornei uma pessoa ao qual eu queria agradar as pessoas, mesmo tendo uma opinião própria a respeito da política, a respeito da ciência, a respeito da religião. Hora ou outra eu ainda me deturpava nos meus valores e nos meus princípios porque eu queria agradar os outros. E porque eu achava que para poder eu ser aceita nas rodas dos amigos, ser aceita pelas pessoas, eu tinha que mudar em essência quem eu era. Menino, detalhe antes que eu esqueça, ó. Sempre puxa a base aqui para a direção da orelha. Geralmente, eu vejo muitas pessoas quando se maquiam, a base literalmente vem até aqui. Aí fica aquela divisória aqui de cor, né? Então, sempre puxa a base aqui para a região da orelha, para poder, se caso você for tirar uma foto, ou até mesmo for conversar com alguém, as pessoas não ficarem observando ali a divisória, né? Orelha, orelha, pele com base e vice-versa. Eu gosto de puxar para cá também, o pescoço, puxar um pouco aqui embaixo também, para ficar tudo da mesma cor e fechou. Quantas das vezes você tem deturpado as suas falas, tem deturpado as suas ações, as suas atitudes, por conta do que as pessoas acreditam que é o certo ou é o correto. Muitas das vezes eu me deixei influenciar pelas pessoas no sentido qual eu não queria ser rejeitada por elas. É muito forte falarmos sobre isso, porque vivemos numa sociedade, inclusive os jovens, os adolescentes de hoje em dia, têm sofrido muito com isso. Para poder não ser excluídos de um grupo, não ser excluídos de um lugar, eles começam a aceitar, a andar de certa forma, a colocar certos acessórios, a ouvir certas músicas ou até mesmo frequentar alguns lugares para não serem rejeitados. Mas por quê? Porque a identidade, ela não é firmada. E de verdade, isso aconteceu comigo, não foi porque meus pais não souberam me criar, porque eu não tinha certeza da minha identidade, não. Foi porque eu realmente queria ser aceita. E por conta, como consequência do divórcio dos meus pais, eu sentia muita falta do meu pai presente ali. E tudo isso fez com que na minha mente eu me sentisse rejeitada. E isso me fez me submeter a circunstâncias e a situações às quais eu não precisava me submeter. Agora eu vou passar o corretivo. Hoje eu sei a numeração do corretivo, né? Comprei um novo da Natura Una. Eu gosto muito dessa marca. É o 15N. 15N. Ele é bem clarinho. Vocês viram, né? Eu passei aqui um pouco de base em cima da olheira. Mas mesmo assim ainda não é o suficiente. Gente do céu. Ou esse pincel tá pegando muita base, ou realmente eu passei pouca base. Vou passar um pouco mais no nariz aqui. Pronto. Qual que é o nome desse pincel, Rebeca? Ele é muito conhecido como língua de gato. Já tempo que eu não me maquiava com ele, mas eu quero ver como que fica o acabamento da base com esse pincel aqui hoje. Já tenho ele, já tem uns 3 anos, ele também é da Mary Kay. Continuando. Então, Rebeca, em relação à identidade, como que eu posso saber se realmente a minha identidade ela é deturpada ou não é? Se eu realmente eu sou Maria, vai com as outras ou não? Se eu tenho opinião própria ou não? Um dia desses eu tava vivendo, inclusive, esse dilema, né? E relacionado ao quê? À política. E nesse embate político, muitas pessoas estavam falando em quem tinha votado, em quem ia votar e tal. E eu ali na minha, calada, né? Até porque eu não gosto de entrar em guerras políticas. Já gostei muito, hoje não gosto não.
E naquela roda, as pessoas conversando a respeito, né? Ah, porque eu votei em fulano, ah, porque eu votei em ciclano, ah, porque isso, porque aquilo. E aí, ah, Rebeca, em quem que você votou? Quem você vai votar? Não sei o quê. E eu manifestei minha opinião e as pessoas, ah, é por pessoas que pensam como você que tal coisa aconteceu, que isso, que aquilo. E aí, naquele momento, se fosse a antiga Rebeca, né, eu costumo dizer a velha criatura de alguns anos atrás, eu tinha entrado naquele embate, tinha discutido e tinha tentado fazer as pessoas mudarem seus argumentos. Mas hoje eu tenho essa consciência que ninguém muda ninguém. E eu sabia que dependendo do que eu falasse, eu fizesse, aquilo não ia de verdade mudar a opinião dela. Se você tem entrado em guerras, tem entrado em embates, os quais você tem certeza que você vai mudar as pessoas, mas isso não acontece. Está anos e anos num casamento e jura que vai mudar o marido, mas não muda. O filho está aí, longe, não consegue ter uma proximidade com o filho ou com os filhos, mas jura que vai mudar essa situação, tentando mudar as pessoas. Então, de uma forma geral, ou somos influenciados ou influenciamos, essa é uma verdade. E eu te pergunto, inclusive, nesse momento, você tem influenciado ou você tem sido influenciado? E ao longo da adolescência, da juventude, eu fui vendo que tinham vários momentos que os meus argumentos, que as minhas opiniões, elas não valiam e não cabiam em certas rodas e em certos lugares. Eu lembro que na faculdade, o primeiro ano, vários colegas meus me chamavam para festa, me chamavam, né? Ah, Rebeca, vamos, não, é só um pouquinho, vamos, é só a gente. Nunca tive vontade de frequentar festa, nunca, até porque eu nasci em berço cristão e eu sabia que você ser cristão, você tem que, o que você é aqui, você tem que ser em qualquer lugar. Eu sempre tive essa consciência. Mas por muitas das vezes em opiniões, em discussões, eu acabei cedendo, eu acabei deixando com que as pessoas falassem por mim ou decidissem por mim ao invés de eu mesma tomar essa decisão. Ah, inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu não fiz o acabamento ainda do pó com o pó. Eu literalmente já fiz aqui alguns contornos, não sou muito de fazer contorno, né? Fiz aqui o blush, fiz aqui em cima, agora que eu vou vir com o acabamento em pó. Mas, Rebeca, por que só agora? Porque agora sim, né? Esse aqui é uma base em pó compacto, né? Um pó solto. E, Rebeca, por que você tá com a esponjinha e você tá dando batidinhas? Tem duas formas de finalizarmos. Tem a forma de finalizar com o pincel, só que você finalizar com esse pincel não vai fazer com que sua base, né, ou a base em pó, ou então o pó solto, fique ou dure por muito tempo no seu rosto. Como eu quero que a make dure até a noite, eu literalmente vou vir com a esponjinha e vou dar batidinhas, poder literalmente dar um acabamento muito bom na base. Esse pó solto, ele é da Mary Kay também. Eu amo ele, que ele dá uma boa durabilidade. Muitas pessoas, elas... Ah, Rebeca, é porque eu não gosto de conflito. Não gosto de conflito. Então, por isso que eu acabo concordando mesmo. Eu acabo deixando com que a pessoa fale por mim, com que... Só que aí que tá. Dependendo da circunstância, você vai ter que se posicionar. E uma coisa eu te digo. Não existem lugares vazios que não ficam preenchidos. Então, se você não está se posicionando como líder da sua vida, se você não está se posicionando como cristão, se você não está se posicionando nos lugares certos, com as pessoas certas, alguém vai se posicionar. E geralmente as pessoas que se posicionam por nós não são as pessoas certas. E aí depois a gente não pode reclamar, né? Reclamar que a pessoa errada está nos representando, que a pessoa errada decide pela gente. Teve um dia desses que eu atendi, em um dos meus atendimentos, né? A pessoa ela veio argumentar comigo e falou: Rebeca, nada do que eu decidi até hoje foi por mim, nada. Sempre foi meu esposo que teve que decidir por mim, sempre foi os meus amigos que tiveram que decidir por mim, sempre foram os meus pais que tiveram que decidir por mim, e agora eu tô sem ninguém e eu não consigo decidir por mim. E de verdade, gente, isso é nas mínimas coisas. Desde uma saída a um restaurante, você não conseguir decidir o que você quer comer, até mesmo você sair com os amigos e não conseguir decidir o que você quer assistir. E vivemos em uma geração ao qual as pessoas decidem por você, ou então você decide pelas pessoas, né? E claro, tem que ter o meio termo aí. Tô preenchendo aqui, dando batidinhas, ó, e não interferiu no contorno e a pele está toda com um acabamento muito bom. Eu digo e repito, não existem lugares vazios
que não estão sendo preenchidos. Se você não preenche o seu lugar, se você não domina o seu lugar, alguém vai vir e vai preencher. E isso é pra tudo, gente, pra tudo. Seja você mãe, seja você esposa, seja você empresário, seja você o que for. Se você não está cumprindo o seu papel, se está delegando ele para outra pessoa, realmente é outra pessoa que vai preencher. E o grande dilema das pessoas em relação à identidade é esse, porque tem deixado as pessoas erradas controlarem a sua vida. Tem deixado as influências erradas decidirem por você. E até quando você vai culpar os outros pela vida e pela realidade que você tem levado? Agora vamos para a sobrancelha. Então, se você não está falando, se você não está se posicionando, alguém está se posicionando por você. Se você não está tomando as ações e as decisões que precisa tomar, alguém está tomando por você. E a gente vive em um mundo muito mimimi, né? Se vitimiza por causa de tudo. Claro, não se posiciona a respeito do que tem que se posicionar, não argumenta a respeito do que tem que argumentar. Claro que existem situações que não devemos argumentar, devemos respeitar. Não somos nós que vamos mudar aquela realidade. Mas existem lugares, sim, principalmente a nossa vida. Se não é a gente que governa, outra pessoa vai vir e vai governar. Vem aquela questão, Rebeca, eu não me exercito porque isso. Eu não consigo ter uma boa alimentação por causa disso. E dificilmente a pessoa assume a responsabilidade pela vida que ela tem levado. De verdade, a nossa vida é resultado das nossas ações e decisões. E não tem como você julgar ou jogar isso para alguém que de verdade só lhe cabe a respeito. E só você pode mudar. Rebeca, tem algo artificial no seu rosto? Tem, gente, minha sobrancelha. Fiz micropigmentação há uns anos atrás, não vivo sem. Apesar que já faz 1 ano e meio que eu não faço micropigmentação. Agora eu tô começando a querer viver sem. Hora ou outra, faço uma rena por cima, mas é a única coisa artificial. O restante aqui é tudo natural, é tudo meu. Nada contra quem faz procedimentos, né? Só dando um parecer aqui que hora ou outra alguém pergunta. Então, se tem algo que eu aprendi... Ai, gente, mais uma vez eu esqueci de apresentar o produto. Essa aqui é a paleta de sombras mate da Ludorama. Eu gosto muito de paletas mate, né? Paletas sem brilho, principalmente para fazer o contorno no olho. E tem muita gente que me pergunta, mas Rebeca, por que tu faz esse tipo de contorno no olho, mulher? Então, fica aqui comigo que eu vou te explicar. Ó, geralmente eu pego um marrom mais fraquinho, né? Não costumo fazer isso, geralmente toda vez que eu me maquio, mas quando eu quero que a maquiagem dure bastante, ó, dou uma leve batidinha. Peraí. Hoje eu vou fazer o teste com esse prime de sombra. Geralmente eu me maquio sem prime, gente, mas hoje como a make tem que durar bastante, geralmente as minhas maquiagens, quando eu me maquio todos os dias, eu quero que elas durem até a noite, mas ultimamente a sombra tem durado muito não. O que eu vou fazer hoje? Vou passar esse prime de sombras também da Mary Kay. Vamos ver se com ele a sombra vai durar até a noite. Vou fazer um vídeo mais tarde nos stories dizendo se realmente durou ou não, né? Vamos tirar a prova dos 9, porque não é porque o produto é de marca que muitas das vezes ele vai fazer aquela entrega que a gente espera. Algo que eu aprendi ao longo da minha vida é que ou você influencia ou você é influenciado. Você ser uma pessoa que influencia ou você ser uma pessoa... Nem precisa influenciar tanto, porque a pessoa que ela influencia, na maioria das vezes, ela não tem nem noção que ela influencia. Ou, na verdade, às vezes ela nem quer, né? Ela nem quer ser influenciada. Ela influencia porque, geralmente, ela tem opinião própria sobre as coisas. Então, ela acaba influenciando. E pode ter certeza que você escolher ser essa pessoa nem sempre vai ser uma escolha fácil. Porque é um alto preço a se pagar. Geralmente, são pessoas que são incompreendidas. Geralmente, são pessoas que são taxadas como... fulano é sempre do contra, né? Eu, na faculdade mesmo, várias vezes em rodas de amigos... a Rebeca... Não, porque a Rebeca é crente, né? A Rebeca não bebe. A Rebeca não fuma. E muitas das vezes, algumas oportunidades me foram inibidas pelo meu posicionamento. Só que aí que tá. Uma coisa eu aprendi. O que é nosso tá guardado. E não é o nosso posicionamento que vai afastar as oportunidades de nós. Não, pelo contrário. Isso vai nos alinhar e nos colocar realmente em direção àquilo que precisa ser colocado. Eu gosto muito de fazer o contorno. Eu pego geralmente um pincel mais, fofinho. E aí eu venho, esfumo bem a sombra. Por que que eu faço isso? Porque é natural que essa pelinha aqui em cima do meu olho, ela tem bastante pelinha aqui. E ela geralmente cai por cima dos meus olhos, olho fechado, olho aberto. Tanto que se eu passo uma sombra, eu posso fazer uma arte aqui. Só que se eu abro os olhos, some, né? Então, pra poder... Geralmente eu nem perco tempo passando muita sombra aqui, não. Só quando eu quero fazer uma maquiagem bem elaborada pra algum lugar importante.
Geralmente no meu dia a dia é assim que eu faço a sombra. Aí logo em seguida eu venho com outro pincel. Esse aqui ele é mais fofinho, esse aqui ele é um pouquinho mais firme. Aí eu venho com outro, pego uma sombra um pouquinho mais escura. Vamos ver, vou pegar esse marrom aqui. Aqui, esse aqui. Pegar um pouquinho dele. Mais uma vez, tiro o excesso, dá uma batidinha. E com ele, ó, outra coisa, minha mão no primeiro pincel tava aqui na ponta. Nessa segunda, como eu quero ele um pouco mais profundo, dar uma profundidade, eu venho com ele mais aqui no meio. Então, uma coisa eu aprendi ao longo desses 27, né, indo para 28 anos. Eu me posicionando da forma certa. Eu tendo minha opinião própria. Nem sempre você aceita. E tá tudo bem. Nem sempre as pessoas elas vão querer me relevar ou elas vão querer me incluir. E também está tudo bem. Mas uma coisa também acontece. Quando a oportunidade chega e você realmente está pronto e preparado para aquele lugar que você se posicionou para estar, nada e nem ninguém lhe tira daquele lugar. Você realmente sente que foi feito para aquele lugar. E aí vem a questão do, se você se posiciona sobre algo e acredita em algo, e você quer defender aquilo até o fim, mais uma razão para você dominar assuntos e dominar o porquê você faz aquilo. Exemplo, um dia desses eu estava vendo um vídeo, e nesse vídeo muitas pessoas se diziam cristãs. E quando o moço, né, ali da entrevista perguntava, não era aqui, era em outro país. E aí quando o moço perguntava, tudo bem, né? Se você é cristão, ótimo, parabéns. Agora me diga um versículo da Bíblia, pelo menos um versículo da Bíblia, gente, de verdade. Eram umas 20 pessoas que estavam sendo entrevistadas, quase ninguém conseguiu falar algo ou algum versículo bíblico para realmente provar que eram cristãos. E a pessoa se intitulando com orgulho que era cristão. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Se você defende tal partido político, você tem que saber por que você defende aquele partido político. Se você se alega pertencer a uma religião, você tem que saber o porquê você pertence àquela religião. Se você defende uma forma de criação, seja de criança, seja de animais, você tem que entender o porquê você defende aquilo. E vivemos uma sociedade o qual, não, fulano falou que é A também. Mas por que é A? Porque falaram que é A e pronto. Não se argumenta, não se discute. Eu lembro que eu tinha uns 10, 11 anos, eu argumentava verdades da Bíblia com meu pai. Porque até então eu não tinha tido aquela revelação ou aquele conhecimento a respeito daquele assunto. E eu argumentava. E aí eu falava, pai, não, eu não acredito que isso é certo. Gente, ó, tô vindo com a esponja aqui. De novo, esquecendo de apontar aqui em relação a make, né? Eu gosto de fazer essas batidinhas aqui, porque geralmente a sombra, ela vem mais aqui pra baixo, né? Ó, aí eu dou uma leve puxada, ó, fica tudo pra cima. Então, eu argumentava com ele, falava, pai, eu não concordo com isso, pai, eu não concordo com aquilo. E aí eu me lembro que também fazia muito isso com a minha mãe também, minha mãe principalmente. E ela falava, filha, eu vou orar. E o próprio Deus vai confirmar no seu coração. Mas não deixe de estudar. Não deixe de realmente ter a certeza daquilo que você acredita e tem como verdade. Gente, foi a melhor coisa que eles fizeram. Porque eu comecei a buscar realmente a verdade, comecei a estudar a respeito daquilo. E hoje eu tenho convicção do que eu acredito e do que eu sigo. Só que não, as pessoas hoje em dia acham mais fácil entrar nas redes sociais, ver algo já pronto, um post pronto. Poxa, tal famoso acredita assim, eu vou acreditar assim também. Fulano falou isso, é isso também. Nem tudo que as pessoas falam realmente podemos dizer como verdade, ou ditar como verdade. Eu não posso chegar aqui e falar algo pra você, ditar algo pra você e querer que você leve isso como verdade. Até porque eu não conheço a sua realidade. Eu não sei como você foi criado. E realmente, tem verdades que apenas você e Deus podem ter certeza daquilo. E a sua vivência, a sua experiência vai condizer se aquilo é verdade ou não. E mais uma vez, reafirmo, não existem lugares que ficam vazios. Ou você influencia, ou você é influenciado. E eu te pergunto, nesse momento, você influencia ou você é influenciado? As pessoas te veem como uma referência em quê? Ah, Rebeca, eu não sou boa em nada. Acredite, as pessoas te veem como referência, assim, em alguma coisa. A questão é que, às vezes, a gente subestima muito o nosso valor. A gente pensa, não, Rebeca, quem sou eu? Eu não sou capaz. Quem que vai querer saber da minha história, Rebeca? Quem que vai querer saber da minha vida? Ninguém vai se interessar, ninguém vai querer saber. Não, Rebeca, nem eu mesmo me compro. Nem eu mesmo me relevo. Só que aí que tá. Você tá sendo, sim, uma referência. Seja algo bom, seja algo ruim. Você está, sim, sendo uma referência. E
esse foi o vídeo de hoje, né? Então, nesses 28 anos, uma coisa eu aprendi. Eu nasci para ser referência. Eu nasci para ser influência. Eu nasci para levar o evangelho de Jesus, mas também ser uma referência na área profissional, em tudo que eu fizer. Mas, Rebeca, não deu certo isso, não deu certo aquilo, tudo bem. Levante-se e continue de onde você está. Mas não deixe que nada e nem ninguém paralise um projeto que somente Deus deu para você. Não deixe que nada e nem ninguém coloque em dúvidas aquilo que Deus já te prometeu. Vivemos em uma geração ao qual duvida e fica argumentando aquilo que o próprio Deus já prometeu, gente. Deus prometeu, ele vai cumprir. Pode se passar céus e terra, mas a palavra dele sempre há de se cumprir. Sempre vai cumprir. Muitas das vezes vivemos em uma vida ao qual já se passaram anos, desde que a promessa nos foi feita. Mas pensamos, não vai mais acontecer. Não vai acontecer, Rebeca. Deus falou que ia acontecer, já passou tantos anos, já aconteceu isso e aquilo e ainda não aconteceu. Ei, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dele não é o seu tempo. E não são seus cabelos brancos que vai fazer com que Deus acelere a promessa dele para ela se cumprir na sua vida. Não são seus problemas, não são os seus argumentos que vai fazer com que Deus acelere aquilo que ele falou que iria acontecer. Ei, apenas confie. Mas acima de tudo, se posicione da forma certa, tenha argumentos corretos, estude realmente sobre tudo que você se baseia e principalmente viva a verdade que você fala. Viva a verdade como esposa, como mãe, como mulher, como empresária, como cristã. Seja qual for o seu papel, viva essa verdade. Porque a partir do momento que você abre a sua boca e for precisar um dia falar sobre isso, não vai pesar. E você não vai precisar ter artigos científicos sobre aquilo, não. Você de fato vive. E a pessoa ela pode ser a mais leiga do mundo, mas ela tendo a certeza e a convicção de que aquilo é verdade, ela vai acreditar em você. E ela vai te ver como uma referência, aonde você se posicionar e aonde você for. E partiu agora trabalhar, fazer atendimentos. Fica aqui então uma aqui fala de hoje. Ah, gente, para finalizar, ó. Comprei esse aqui, quase eu não uso. Mas hoje eu vou usar Bruma para poder, fixadora de maquiagem, né? Que é pra fazer a make durar, ó. Pronto. Bruma é assim, você fixa de um lado, do outro. Tem gente que fixa também no meio, mas geralmente eu gosto só desses dois parâmetros. E vamos ver essa make até a noite, né, ó. Com um pouquinho molhadinha aqui, mas já seca. Que vi com algumas dicas de como eu me maquio. E ao mesmo tempo uma reflexão a respeito dessa temática e dessa vivência que eu amo compartilhar aqui com vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui abaixo, deixe seu comentário sobre como essa mensagem falou com você. E claro, para mais pessoas acessarem esse canal, mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, curta também o vídeo, compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, com aquela pessoa que você acredita que essa mensagem vai fazer sentido para ela. E até semana que vem, quinta-feira, aqui também no canal. Se quiser me seguir no Instagram, é @euRebecaAlmeida_. Me siga também nas minhas redes sociais, todo dia eu tô postando conteúdo por lá. E até quinta que vem.